Meus cumprimentos à torcida do mais tradicional. Tudo bem, gente? Vamos falar de Botafogo em mais um vídeo, como nós fazemos todos os dias aqui nesse canal. E você que está aqui pela primeira vez, caiu de paraquedas, seja bem-vindo. Nesse vídeo aqui a gente vai falar 3 assuntos. A chegada de Oscar Romero, prevista para segunda-feira. A gente vai falar sobre a procura do Botafogo por um diretor de futebol depois da saída do André Mazzuco. E vamos falar também sobre a escalação do Botafogo. Vamos pincelar um pouco aí qual time que o Botafogo deve entrar nesse jogo de amanhã, domingo, contra o Sampaio Corrêa, pela Taça Rio. Segundo jogo de volta aqui no Newton Santos. O jogo será 6h30 da noite. Então é sobre esses assuntos que a gente vai falar nesse vídeo agora. Não se esqueça de deixar o like, assistir até o final para você não perder nada e se inscrever nesse canal. Bom, pessoal, ele vem para, a princípio, ser um reserva, ser mais uma peça de reposição, ser um jogador para compor elenco. Mediante ao histórico dele, na minha opinião, ele é um jogador mediano, não tem nada demais, não é nenhum craque, não é jogador acima da média, é o jogador no melhor dia dele, nota 6, no máximo 7. Mas é um jogador que vai ser o reserva do Eduardo. O Eduardo, mesmo com a vinda do Oscar Romero, continuará sendo titular, mas em caso de substituição, a gente terá um jogador para poder substituir o Eduardo. Um jogador com a característica de ser esse meia ofensivo, esse meia que se aproxima da área. Ele é um jogador que carrega um pouco mais a bola, ele não é... A característica dele é um pouco diferente da do Eduardo. O Eduardo é aquele jogador que recebe a bola e já dá, né, já faz ali uma ligação rápida, com poucos passes. É um jogador que tem passe rápido, raciocínio rápido. O Oscar Romero é um jogador canhoto, é um jogador que carrega um pouco mais a bola para tentar achar os espaços. Provavelmente, o jogador que irá no mínimo disputar posição com o Eduardo virá na segunda janela do meio do ano. A tendência é que o Botafogo traga esse meia para tirar o Eduardo da zona de conforto. Aquele jogador que tem status de titular. Esse jogador deveria ter chegado agora, mas infelizmente o Botafogo não trouxe esse cara para aumentar o nível, né, do time. O Oscar Romero não aumenta o nível. O Oscar Romero é somente ali um jogador para a reposição. A gente espera que quando ele tiver a oportunidade, ele mostre futebol, ele agregue, né, que ele seja o jogador que vai ser utilizado, que tenha sequência e faça bons jogos, né? Porque nesse momento o Eduardo não tem um reserva altura, não tem um jogador para manter o nível, mesmo o Eduardo em má fase, né? Mesmo o Eduardo estando longe daquele Eduardo que a gente viu ano passado. O Eduardo ainda está em baixa, mas é o titular do time. E hoje ele não tinha esse reserva. Os reservas do Eduardo é Diego Hernandes e Raí, são jogadores que ainda precisam ser lapidados. O Diego Hernandes não tem intensidade, o Diego Hernandes, nas poucas vezes que entra, não mostra quase nada. O Raí é um jogador jovem ainda, não dá para jogar essa carga de responsabilidade, né, de ser substituto imediato do Eduardo. Então, o Oscar Romero, inicialmente, vem para isso. Segundo o Globo, o John Textor, ele terá ajuda do novo chefe de operações do grupo Eagle. Chegou recentemente aí o ex-funcionário do Bayern de Munique. Esse novo chefe aí, né, da Eagle, chefe de operações, ele ficará com essa responsabilidade de achar o novo diretor de futebol do Botafogo depois, né, da saída do André Mazzuco, que pediu demissão para ir
para o Atlético Paranaense. Coincidentemente ou não, na minha opinião, não é uma coincidência. Depois das críticas que ele recebeu, bateu boca com o torcedor lá no estádio, na arquibancada, dizendo que tudo estava correndo muito bem, estava tudo certo, que ele não tinha errado em nenhum momento. Logo depois disso, a gente tem essa notícia do pedido de demissão. Eu mesmo já critiquei tantas vezes ele aqui, falta de liderança, é um cara que tem fraco poder de negociação, dentre inúmeras outras coisas. Então, o Textor provavelmente não iria demiti-lo, né, porque o Textor, no final do ano passado, havia renovado o contrato do André Mazzucco, mas ele saiu agora por opção própria, né? Então, por conta disso, o Botafogo tem que trazer o novo gerente de futebol. Segundo o Elton Arruda, né, lá no canal dele, ele diz que tem 3 nomes à mesa, só que esses três profissionais estão empregados. E também o perfil desse novo gerente que o Botafogo ele quer contratar, quer trazer e tem que trazer, um cara que saiba falar inglês e tenha tido experiência anterior com um grupo multiclubes. Pessoal, em relação a nomes, surgiu um nome aí, mas eu não gosto de ficar falando de especulação, porque a chance de não acontecer é muito grande, então não quero ficar falando aqui de um nome, depois vou falar de outro, depois vou falar de outro. A informação é que o Botafogo está à procura desse gerente de futebol. Caso haja mais informações concretas sobre nomes, mais embasadas, aí sim eu estarei conversando com vocês sobre, né, aqui no canal. Então, pessoal, independente de quem seja o cara, que seja um cara competente, um cara experiente, com bagagem, que conheça futebol, experiente, um cara competente, é o que o Botafogo precisa, profissionais competentes. Então, que a diretoria do Botafogo, né, esse chefe de operações da Eagle, ele acerte em cheio, porque não dá mais tempo para errar. O Botafogo já errou muito, muito. Ano passado cometeu alguns erros nesse início de ano, mas agora não é momento de erros mais, é momento de acertos, porque a temporada do Botafogo depende de acertos, até também na escolha do técnico, porque a gente tem aí até o início da Libertadores 20 dias aproximadamente, e não tem nenhum nome mais forte em pauta, né? O Botafogo não está demonstrando nenhuma pressa para trazer esse técnico, e o Botafogo precisa. Não é novidade para ninguém que o Botafogo ele irá contratar um técnico, não irá efetivar o Fábio Matias. Mas esse técnico, que a prioridade do Botafogo é que seja um técnico estrangeiro, que tenha nível, né, Europa, pode até ser um sul-americano, né, por que não? Mas um cara com esse perfil, né, de comandar o time, um cara que consiga fazer ali um trabalho bom também com jovens jogadores, mas principalmente é um técnico que tem que fazer o Botafogo evoluir em vários aspectos, que esse time ainda precisa de muita evolução tática, defensiva, ofensiva. Esse time do Botafogo ainda precisa de uma identidade. O Fábio Matias é um ótimo profissional, já elogiei ele aqui, mas não é o momento de efetivar ele. Essa é a minha opinião. Ele continuará sendo o interino do Botafogo, mas o Botafogo ele vai trazer um técnico, mas não pode demorar, porque até esse técnico vir, vai levar um tempo. Até esse técnico conhecer o time, ajustar algumas coisas, isso demora. E como eu falei, a pré-Libertadores começa em menos... A Libertadores, né, a fase de grupos, já falei tanto de pré-Libertadores aqui que eu ainda estou com isso na cabeça. A fase de grupos começa em menos de um mês. Até lá, esse técnico já deveria estar aqui, já fazendo aqueles treinos, né, para conhecendo a fundo o time, a característica de cada jogador, e ele já antes de começar a fase de grupos, ele ter dado uma cara a esse time e melhorado esses aspectos, né? Essas questões que precisam ser melhoradas, evoluídas no time. Agora, quanto mais tempo demora para esse cara aparecer,
será menos tempo para ele treinar o time, conhecer o time, para preparar para as competições que tem para surgir, que estão já todas à porta. Então, isso precisa acontecer o mais rápido possível e, obviamente, o Botafogo precisa acertar no nome desse novo técnico. Bom, pessoal, agora falando do jogo contra o Sampaio Corrêa, né? Como eu falei no início do vídeo, o Botafogo tem a segunda partida, a partida de volta no Newton Santos. O primeiro jogo o Botafogo venceu por 2-1 com o time totalmente reserva. E qual será a escalação do Botafogo para esse jogo? Na minha opinião, o Botafogo deveria escalar um time mesclado, né? Um time misto. Não precisa colocar o time todo titular, mas não coloca o time todo reserva. Coloca aqueles jogadores ali que estiverem melhores fisicamente, partindo pelo ponto que os jogadores estejam 100% fisicamente, né? Que nenhum esteja com muito desgaste físico, faz uma escalação mesclada, porque também não tem necessidade de colocar todo o time titular. Em contrapartida, o Botafogo ele tem que vencer a Taça Rio, não porque tem alguma importância, porque para mim a Taça Rio não tem nenhuma importância, zero. O Botafogo nem deveria estar jogando a Taça Rio. Um time grande como o Botafogo não pode jogar a Taça Rio, mas está. E por que tem que vencer a Taça Rio? Porque dessa forma ele já garante a vaga na Copa do Brasil do ano que vem. Então coloca ali um time mesclado, né? Bota os titulares até também, porque, cara, eles não podem ficar tanto tempo sem jogar. Utiliza ali esses jogos da Taça Rio como uma espécie de pré-temporada, né? Uma segunda pré-temporada, né? Treina e vai jogar também jogo da Taça Rio. Então, eu colocaria da seguinte forma. Essa é a minha opinião. Claro que pode chegar na hora o Fábio Matias escalar um time completamente diferente, pode chegar na hora e botar um time mais titular ou um time mais reserva, mas na minha opinião deveria ser Gatito, Matheus Ponte na lateral direita, dupla de zaga, Bastos. Não precisa ser a dupla titular, que é o Lucas Jalta e Alexandre Barbosa, você pode ali escolher um e botar o reserva dele. Na lateral esquerda, Hugo. No meio campo, eu colocaria o Cauê, que precisa de sequência, o jogador que vem evoluindo. É um cara que vai ser importante durante a temporada, vai jogar. Então, coloca o Cauê como primeiro volante, segundo volante, coloca o Marlon Freitas. E o terceiro homem de meio campo, colocaria Eduardo. Ele está em baixa, está em má fase, coloca ele para jogar, para readquirir a confiança. Na ponta esquerda, Savarino, ponta direita e Arlen. É um jogador que vem aí surgindo, se destacando. Coloca ele aí como ponta direita nesse jogo contra o Sampaio Corrêa. E na frente, como centroavante, Janderson. Bom, pessoal, é isso. Gostaria da opinião de vocês sobre qual time que o Botafogo ele deve entrar nesse jogo contra o Sampaio Corrêa. Time em reserva, misto ou titular. Deixa aí nos comentários. Não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal, beleza? Eu vou ficando por aqui, a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!